Gente, as editoras antigamente faziam umas capas de livro tudo bonitinha, né? Colocava um casalzinho bem arrumadinho, uma moça linda. Essas capas aqui eram só para vender o livro. Porque esse livro, que é a nossa resenha de hoje, não tem nada a ver com a capa. Então, o livro de hoje, O Desafio do Justo, da Taylor Caldwell. Quem já viu outros vídeos meus sabe que essa aqui é minha escritora predileta. Tudo que ela faz eu adoro. A Taylor é uma escritora inglesa, nasceu em Manchester, na Inglaterra, e aos 7 anos de idade ela se mudou com a família para os Estados Unidos. Mas a Taylor é super didata, inteligentíssima, estudiosa, tanto que aos 6 anos de idade ela fez uma redação sobre Charles Dickens e ganhou a nota máxima no colégio. Uma pequena redação de 80 páginas aos 6 anos de idade. Então ela já era super dotada. E tudo que ela faz tem um fundo de pesquisa muito profundo. Ela demora muito para escrever algo porque ela pesquisa muito. E ela fez alguns romances biográficos ou biografias romanceadas, né? De algumas figuras importantes da história, como São Lucas, São Paulo, Marco Túlio Cícero, orador romano, Péricles, entre outros. E também escreveu vários romances. O Desafio do Justo, se eu não me engano, foi o último romance que ela escreveu. E sobre o que é essa história? Vamos lá. Essa história começa em 1900 e ela vai terminar em 1918. É a história da ascensão e queda de uma família irlandesa que mora nos Estados Unidos. Essa família veio da Irlanda devido à invasão inglesa, né? Os ingleses tinham dominado a Irlanda nessa época e perseguiam e matavam os irlandeses. Por várias questões ideológicas, religiosas, e sendo a Inglaterra um país protestante e a Irlanda um país católico, a perseguição se intensificou ainda mais. Que nós temos aquela visão de que só os católicos tinham a sua Inquisição e perseguiam pessoas, e não é bem assim. A própria igreja protestante inglesa perseguiu e matou pessoas por suas religiões. Essa família veio da Inglaterra para os Estados Unidos, moram numa pequena cidade do interior da Pensilvânia. Eles são pobres, paupérrimos, vivem quase na miséria. E eles são compostos do Bernard, que é o sogro da Kate, e a Kate tem 3 filhos, que é o Joseph, o John e a Joan. O filho do Bernard, né, marido da Kate, ele morreu de tuberculose anos antes de iniciar aqui a história. Então a Kate cuida desses filhos. O Johnson é responsável por entregar as roupas que a mãe lava, ela é lavadeira. E o John trabalha entregando os jornais. Bernard já é velho, mas mesmo assim ajuda em uma loja, tipo uma mercearia, né, ali na época, uma taverna, para poder trazer um dinheirinho para casa. Mas tem dois agravantes. O primeiro é que a Joan, a menina, não pode trabalhar porque ela teve paralisia infantil, então ela não anda, apesar de ser linda. E o John é protegido e queridinho da mãe porque o John quer ser padre. E o Bernard não concorda com isso. O Bernard acha que o John tem que ajudar em casa também, né? Porque ele quer ser padre e vai ficar ali no remanso vagabundando. E aí começa o pequeno atrito na família. Mas então vocês vão acompanhar essa família desde o princípio ali, que elas são miseráveis, até a ascensão do Johnson, que consegue montar um hotel de luxo na cidade. Como ele monta esse hotel, é a partir do momento em que um amigo da família morre e deixa um terreno gigantesco para ele ao redor da cidade. Aquele terreno poderia ser vendido, mas ele tinha um sonho de construir um hotel de veraneio aí na cidade onde ele mora. E com esse desenrolar da história, o Johnson vai ficar rico.
Porém, o Johnson não vai ter alegria nos negócios, não vai ter alegria no amor e não vai ter alegria na família. E isso remete ao nome do título, o Desafio do Justo. Porque o Johnson, ele é justo ao máximo. Ele não aceita mentiras, não aceita corrupção. E ele vai ter um grande desafio na vida dele e ele vai descobrir que esse é o desafio que todo mundo que é justo carrega sobre as costas. E para entender um pouco mais da história, a Taylor, ela é uma autora que ela não acredita na bondade humana. Ela não acredita que o homem faça nada sem ter um interesse por trás. Então ela é bem cética quanto aos princípios básicos de bondade, bom coração, amor de mãe, amor de filho, não. Para ela todo personagem desse livro e todos os outros dela tem um interesse oculto, só se faz coisas por interesse. Então inclusive a cidadezinha começa a agradar o Johnson porque ele tem esse terreno e porque ele vai abrir esse hotel para trazer emprego para a cidade. E o outro personagem, que é o irmão dele, é o John. O John, como eu já disse, quer ser padre, mas ele é extremamente radical. Para ele, todo pecado merece ser castigado e nenhum pecado tem perdão. Então ele acaba indo para o seminário nessa história e ele vira um padre tão radical que a própria igreja tem medo desse John ascender a carreira eclesiástica. Tem medo que ele chegue a outros cargos e seja na verdade um tirano. O próprio avô olha para ele e diz que ele só seria um bom padre na época da Inquisição, porque ele tem cara de inquisidor. E um outro personagem desse livro é o Edmundo. O Edmundo, ele é negro, ele é Zulu e ele é contratado pelo hotel para ser o chefe de cozinha, porque ele tem uma formação acadêmica, né? Ele se formou numa escola francesa de culinária, trabalhou na França e na Inglaterra, e quando ele vem para os Estados Unidos, o gerente do hotel não quer contratar ele, porque ele é negro. Mas o Johnson, que é o dono do hotel, resolve contratar, porque o Johnson sabe o que é sofrer preconceito. Afinal de contas, os irlandeses também eram mal vistos nos Estados Unidos, e o Johnson e a família dele sofreu muito preconceito quando chegaram na América. Então ele sabe o que é preconceito, e como ele sofreu na pele, ele resolve contratar o Edmundo. E ao longo da história se percebe que o próprio Edmundo é preconceituoso. Ele tem preconceito contra chefes de cozinhas ruins, ele tem preconceito contra brancos, ele tem preconceito contra outros africanos que não é da raça dele. Então é uma outra visão, né? Não é só o branco que tem preconceito, mas todo mundo tem ali guardado dentro de si os seus preconceitos. E o Edmundo tem vários preconceitos e o Johnson vai mostrando para ele que todo o preconceito que ele sofre deriva do próprio preconceito que ele também tem. Fora todo esse enredo, ainda tem o fundo histórico. Nós estamos ali na véspera da Primeira Guerra Mundial, na crise econômica dos Estados Unidos em 1907. A história vai passando por tudo isso e também mostra as reformas que o governo americano vai fazendo. São reformas assim que me deixam impressionado, porque a gente fala dessas reformas hoje e eles falam dessas reformas 100 anos atrás, que é a reforma do ensino e da educação nos Estados Unidos, porque a educação pública nesse período era péssima. Também fala da reforma trabalhista, da reforma sobre a taxação de impostos. Então tudo isso eles falavam lá em 1900 e nós estamos falando hoje, para vocês verem o tamanho do atraso do Brasil. O livro ele é bem abrangente em vários temas. Também fala como os doentes mentais eram tratados nesse período, fala sobre alcoolismo, tem traição, fala sobre como era a vida das prostitutas nesse período, e o cuidado da pesquisa, a montagem histórica do livro é muito bom. Só para vocês terem ideia de como ela é detalhista em relação à pesquisa, em um livro dela chamado Médico de Homens e de Almas, ela demorou 46 anos para entregar o original pronto, de tantas pesquisas que ela fazia e reescrever a história. Então não tenho dúvida de que o fundo histórico dos livros dela são muito bem pesquisados. E além do mais, os dois escritores que a Taylor Caldwell mais admirava eram o Charles Dickens e o Thomas Mann, eram os escritores prediletos dela. E essas leituras desde da infância de Thomas Mann e Charles Dickens traz uma qualidade para a escrita dela. É um livro muito bom, pesado, com vários questionamentos, inclusive religiosos e morais, que eu recomendo muitíssimo. Se gostaram, deixa aquele joinha, se inscreve aí,
ativa o sininho. Até mais.